Mesmo com a projeção de novo rombo na casa dos 10 bilhões de reais, o governo voltou a recusar a possibilidade de privatização dos Correios. Em entrevista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a venda não é nem cogitada dentro do Planalto, mas saiu em defesa da reestruturação da estatal, que busca um empréstimo na casa de 20 bilhões de reais. Segundo o ministro, o executivo teria encomendado estudos sobre serviços postais no mundo e que os resultados mostrariam que a tendência de outros países não é privatizar, mas ampliar os serviços ofertados. Mota, de tempos em tempos a gente traz aí a atualização dos números dos Correios, né? E os números vão muito mal. Inclusive, há aquela indicação de tomada de empréstimo na casa de 20 bilhões de reais. Bem, mesmo diante de todo esse conjunto de números ruins, o governo não indica a possibilidade de privatização dos Correios. Falam em ampliação dos serviços prestados. Claro, Caniato. Que dúvida poderia haver em relação a isso? Você vê que estudo maravilhoso esse, né? Descobriu que no mundo, quando empresas estão em dificuldades, repetidamente envolvidas em escândalos à beira da falência, o remédio adotado no mundo inteiro é aumentar o tamanho da empresa, aumentar os serviços. Olha, se não fosse esse estudo, a gente jamais iria adivinhar um troço desse. Depois eu vou até pesquisar, porque eu quero saber mais sobre esse estudo, quem foram os pesquisadores, que países participaram desse estudo, né? O Brasil é o país do banco que foi fechado por fraude e que havia contratado algumas das personalidades mais famosas da República. O Brasil é o país de refinarias que se especializam em sonegação de impostos. O Brasil é o país de sindicatos especializados em fazer descontos em aposentadorias para pagar empréstimos que nunca foram feitos. Olha, o Brasil é o país onde alguns enxergam oportunidades, onde a gente enxerga crise. Você, Henrique Kriegner, segundo o governo, fora de cogitação a privatização dos Correios. Eles falam em reestruturação, a empresa tem muito a oferecer aos brasileiros. Tomaremos um empréstimo de 20 bilhões e vamos pensar na diversificação dos serviços prestados pelos Correios. Vão repetir os mesmos métodos, tentando encontrar resultados diferentes, né, Caniato? É lamentável mesmo. E a conclusão que a gente chega é que tem que trocar o CEO, não tem como. Tanto da empresa quanto do país realmente não faz mais sentido. É uma insistência naquilo que não funciona. É um modelo quebrado, é um modelo falido e que só gera prejuízos e que a gente não consegue sair por uma questão meramente ideológica. Aqui não se encontra razões, não se encontram fundamentos para justificar uma posição como essa, a não ser a pauta ideológica. E aí volta sempre naquela questão de que o Correio, sendo estatal, ele consegue prestar um serviço de qualidade para lugares onde não seria atrativo. É falso esse argumento, já está comprovado que é falso. E outra, o serviço pode até ser prestado em determinadas regiões, não é 100% do território nacional. Agora, é um serviço de má qualidade, com muito dinheiro que é desviado, com muito dinheiro que também é mal gasto e é dinheiro público, é dinheiro de imposto. Então precisa ser olhado com mais seriedade, não com essa ideologização e eu vou dizer até uma idolatria do que é ter uma empresa estatal de Correios. Pois é, muitos se perguntam, bom, mas a empresa estatal nunca daria lucro. Olha que não faz tanto tempo os Correios operaram no azul, viu? Inclusive o Dávila sempre gosta de trazer esses números aqui. Faça uma introdução de 1 minuto e meio, Dávila, por favor. Caniato, imagina você o presidente do conselho de uma empresa que entre 2017 e 2021 deu lucro de 4 bilhões, mas em 2025, só nos primeiros 6 meses, deu um prejuízo de 4 bilhões. O que você faria? Pois é, uma situação que a gente precisa analisar, debater e refletir. Antes do Dávila continuar a análise dele, porque esse é um tema que rende muito, é preciso considerar a necessidade, muitas vezes, de um governo de se desfazer de uma empresa. Antes disso, eu queria convidar mais uma vez para você participar da enquete do dia. Se você ainda não votou, entre no portal jovempan.com.br ou no YouTube.
do programa Os Pingos nos Is para manifestar a sua opinião sobre essa situação que envolve Congresso Nacional e Presidência da República. Essa crise pode ajudar a oposição a avançar com alguns projetos, principalmente aquele que prevê a redução das penas ou até o PL da anistia, né, aquela anistia ampla. Então, 2 caminhos para você votar. Se você acha que ajuda ou ajuda praticamente nada. Então, vote em jovempan.com.br. Ao final, a gente traz, inclusive, o resultado, a maneira como vocês se manifestaram nas nossas plataformas digitais em mais uma enquete do dia. Deixa eu agora receber as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan. O Luiz Felipe Dávila vai analisar a informação que foi compartilhada pelo ministro Fernando Haddad, descartando a possibilidade de privatização dos Correios. Na verdade, ele aposta muito nos Correios, fala em reestruturação, não é possível vender os Correios, eles pensam em salvar a empresa, ampliando os serviços que são oferecidos. Dávila. Só um gestor muito irresponsável diz que vai ampliar o serviço de uma empresa que deu um rombo de 4 bilhões de reais e está pedindo no mercado 20 bilhões para o Tesouro para cobrir o rombo. Você vai falar que vai ampliar a má gestão, vai ampliar o rombo, vai ampliar o prejuízo. Então, é uma irresponsabilidade atroz a fala do ministro da Fazenda. Agora, vamos recuar um pouco no tempo. De 2017 a 2021, o Correio deu lucro. Sim, gente, deu lucro de 4 bilhões de reais. Mas qual foi a mágica? A mágica foi o que todo bom gestor faz. Primeiro, colocou gente competente para administrar o Correio. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, reduziu o quadro de funcionários públicos de 115 mil funcionários para 80 mil. Cortou benefícios, melhorou a qualidade da gestão e preparou a companhia para ser privatizada. E aí, infelizmente, na reta final, o desejo de Paulo Guedes de privatizar o Correio foi sabotado pelo próprio governo e pelo Congresso Nacional, que não venderam o Congresso. Pressão muito grande para não vender essa grande estatal. Bom, o que aconteceu? Continuou essa estatal agora a ser administrada por gente incompetente, aparelhada por pessoas do governo petista, por sua visão ideológica e partidária. Aí o Correio deu prejuízo em 2023 de 597 milhões. Em 2024, o prejuízo saltou de 597 para 2,2 bilhões de reais. E só nos primeiros 6 meses de 95 atingiu um prejuízo de 4,4 bilhões de reais. E agora o governo pede ao Tesouro 20 bilhões para resolver o problema do Correio. E qual é a solução apresentada pelo ministro da Fazenda? Ampliar o serviço de uma empresa aparelhada, incompetente e totalmente a favor de um projeto político. O Dávila lembrou de um episódio, até quero pedir para o Mota também fazer a reflexão e talvez abrir a caixa de Pandora para a nossa audiência. Mota, o governo à época conseguiu mudar a gestão dos Correios, operou no azul, mas não conseguiu avançar com o processo de privatização, apesar de defender a agenda de privatizações. Por que é tão difícil concluir esse processo? Porque o brasileiro foi educado desde sempre para acreditar que a iniciativa privada só quer saber de explorar e oferecer produtos ruins e que bonzinho mesmo é o governo e que, na verdade, tudo deveria estar na mão do governo. Então, é muito difícil você se desvencilhar dessa prisão ideológica. Para complicar mais ainda as coisas, na história do Brasil, existem algumas privatizações que foram feitas de maneira imperfeita. Em vez de abrir o mercado e possibilitar que os produtos fossem melhores e os preços fossem mais baixos, essas privatizações colocaram empresas importantes em mãos de amigos da turma do Estado. Tudo isso complica, mas a gente não pode deixar que as pessoas esqueçam, Caniato, como a privatização é um instrumento eficiente, lembrando o maior caso de sucesso desse país, que foi a privatização das telecomunicações.
Quando eu comecei na minha vida, quando eu comecei a trabalhar, aqui nesse país, no Brasil, você comprava uma linha telefônica fixa, porque não existia celular. Demorava 5 anos, em média, para o seu telefone ser instalado. E você pagava $2.000. Durante muito tempo, eu lutei para conseguir comprar telefone, e quando eu consegui finalmente, eu tinha que colocar a linha telefônica na declaração do imposto de renda, naquela página de patrimônio, junto com o meu carro usado que eu tinha um Chevetinho usado, e a linha telefônica estava lá. Então, hoje, eu já cansei de passar pelas ruas, andar pelas ruas aqui do Rio de Janeiro e ver moradores de rua com seu telefonezinho celular lá, usando o aplicativo. Hoje em dia, no Brasil, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo tem voz por causa da combinação de telefonia celular, internet e redes sociais. Isso foi um avanço sem paralelo nesse país. Inclusive, avanço político. Mudou a face da nossa cena política, graças à coragem de privatizar. E olha, foi uma privatização imperfeita. Eu era funcionário de uma empresa telefônica, eu comecei a trabalhar logo depois da privatização, acompanhei esse processo, poderia escrever um livro com as coisas que eu vi. Mesmo imperfeito, foi uma das melhores coisas já feitas pelo Estado nesse país. Pois é, e além desses elementos muito importantes e interessantes trazidos pelo Mota, tem também a questão que envolve a narrativa adotada por muitos governos, né, Kriegner? Que muitos dizem, não, a gente não pode se desfazer dessa empresa porque ela é estratégica. Mas estratégica para quê? Porque, na verdade, ela é estratégica para as negociatas que acontecem, né? Eu vou precisar desse voto, então aquelas vice-presidências ficarão com o partido tal. E aí, naturalmente, aquelas negociações que acontecem no Congresso Nacional têm muito a ver com os cargos dessas empresas, né? Exato, e aí a pergunta mesmo é estratégica para quem, né? Para o interesse nacional parece não ser, mas sim para os partidos e sim para aqueles que estão no poder. E vamos lembrar, é importante trazer aqui de volta as denúncias que aconteceram em eleições passadas de equipes do Correio carregando materiais eleitorais em diferentes lugares aí do país, em diferentes regiões, de candidatos locais, às vezes até de candidatos a governo do Estado. Se tem influência por parte da liderança dos Correios nesse sentido, algum tipo de acordo ali, isso a justiça nas investigações é que tem a palavra final, mas as denúncias e as imagens estão ali, qualquer um pode pesquisar na internet, né? Então, ter o controle absoluto nunca é positivo. A gente estava falando sobre isso um pouco voltando atrás, a questão do STF, as decisões, a necessidade de você ter ali os pesos, os balanços, você ter o equilíbrio. Da mesma maneira, nenhum tipo de monopólio vai ser positivo, nem mesmo o controle absoluto, ou seja, é estratégico? Estratégico para quem? Parece que é estratégico para quem quer utilizar o poder e a capilaridade que existe dentro da rede dos Correios, e a gente vê, esse prejuízo todo não é só má gestão, tem desvio aí também. Dávila, só para a gente fechar essa discussão, essa moeda de troca que muitos políticos, né, os governantes da vez, utilizam para conseguir apoio, né, negociar poder, isso tem muito a ver com a dificuldade de avançar com a agenda de privatizações, né? Mas lá atrás o PSDB, na gestão do FHC, ele conseguiu se desfazer de muitas empresas, né, Dávila? Conseguiu. E o Mota se lembra muito bem. O PT, à esquerda, fazia verdadeiro corredor polonês para os investidores que tinham que entrar na Bolsa de Valores para dar lance para as empresas privatizadas. Fazia um corredor polonês e agredia fisicamente. Era assim naquela época. Vai lá comprar empresa naquela época. Pesquisa. Aliás, fazia E além de outra coisa que tinha, Caniato, era uma guerra de liminares. Eles entravam em cada estado com liminar para tentar impedir o processo. É essa esquerda que continua hoje aí. Você acha que essa esquerda vai privatizar alguma coisa? É óbvio que não. E só tem uma saída. Privatiza já todas as empresas. Não é só o Correio, todas. Vende tudo, transforma esse dinheiro num fundo de investimento para aquilo que é fundamental para o Brasil. Melhorar a infraestrutura, a competitividade do país.
Isto é o que nós devemos fazer. Aliás, o que eu mais gosto de ver é aquela cena maravilhosa de governadores na Bolsa de Valores com aquele martelo na mão e ó, mais uma empresa vendida. Isso me dá orgulho de que estamos no caminho certo, pelo menos nos estados governados pela direita. Pois é, o Tarcísio já virou até meme, né? Porque ele bate com uma força lá na B3, né? Ele quase destrói aquela mesa.